Olá pessoal, recebam um forte abraço, que Deus abençoe grandemente e o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Olha, muito bom, estamos aqui mais uma vez com você. Eu quero que você segure firme na presença do Deus vivo, porque Ele vai conceder a você uma grande vitória. Por quê? Porque agora você está consciente, totalmente consciente do destino que Deus quer para você. É a vitória, é a bênção, é a qualidade da vida que Ele prometeu ao seu povo no passado e hoje promete à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, teríamos a nossa reunião presencial, mas estamos aqui através dessa janela, ministrando o seu coração, lembrando que a reunião presencial vai ser no domingo, às 18 horas, em Atos, ali na Calilândia. Mas eu quero que você preste atenção agora a essa pergunta que Deus fez ao seu povo, que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. O Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? E o Senhor responde: no dízimos e nas ofertas. Porque naquela época, dízimos e ofertas era obrigatório, estava na lei. Por isso que o Senhor coloca na categoria que eles estavam roubando a Deus. Mas hoje, no tempo da graça, a pessoa que não honra ao Senhor voluntariamente está roubando de si mesmo. Está roubando de si mesmo a oportunidade de ter uma experiência com Deus nessa área. Por quê? Porque agora não obedecemos mais à lei de Moisés, mas o espírito da honra permanece. O mesmo princípio que Deus ensinou a Abraão no passado está ativo. De que forma? As coisas que hoje estão a serviço de Deus, a mesa de Deus, tudo que está a serviço de Deus deve existir com as honras do seu povo. E isso o Senhor fala para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve existir com as honras do seu povo e não com recursos de outra fonte. Não. Por que isso? A questão é que agora é voluntário. Exatamente como foi no início. Abraão ouviu a voz de Deus no deserto. O Espírito ensinou Abraão a honrar o Senhor com a primeira parte. Não existia lei. A lei de Moisés veio 400 anos depois. Mas ali o Espírito de Deus no deserto estava mostrando a Abraão como conquistar uma parceria com Deus. É quando você faz um contrato com Deus e a partir desse contrato você faz a sua parte e Deus faz a dele. É assim que você vai vencer neste ano de 2024, neste novo ano. Você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Nisto não existe em nenhum momento o sentimentalismo. Não existe a questão do amor envolvido no processo. Não existe a generosidade, porque você não pode se aproximar da mesa de Deus com sentimento de generosidade. Olha aqui, Senhor, é para ajudar a tua obra. Está errado. É um contrato. Por quê? A ajuda, a generosidade, isso você faz, isso você pratica com o próximo. Mas diante de Deus é um contrato. Se você estabeleceu em seu coração esse contrato, eu vou honrar ao Senhor com a primeira parte do meu tudo. Não é somente dízimo quando se fala em dinheiro. O teu tempo, a tua vida, quais são as suas prioridades? Quem você coloca em primeiro lugar em sua vida? Quem? A partir de agora, você, diante de Deus, apresenta o seu destino e em parceria com Ele, você invoca
a intervenção de Deus. E por que isso é importante? Porque muita gente conquista muita coisa na vida, tem muita gente que chega lá, mas sem parceria com Deus. A importância da parceria, a importância da intervenção de Deus em sua vida, que você não conquista somente coisas. É o que na verdade o mundo quer. O mundo quer conquistar coisas. As pessoas querem chegar lá a qualquer custo. E não importa se enquanto está tentando chegar em algum lugar, deixa um rastro terrível de pessoas quebradas no caminho. O que os homens querem é ter. O que os homens querem é conquistar o que seu coração deseja, sem se importar com as consequências do que acontece ali. Olha, o cara está fazendo um trabalho, ele se esforça, ele vai lá, mas ele está tão determinado que ele não se importa se ele deixa no caminho meio mundo de gente arrebentado, quebrado, desanimado, gente que tomou prejuízo por ter feito negócio com ele. Enfim, o mundo é isso. É a lei do mais forte. É a lei da selva. Com Deus, esse espírito não se sustenta. Deus não quer que você lute por coisas que você deseja, lute por seus direitos. Deus não quer que você lute nesse espírito. Por isso que em parceria com Ele a coisa é diferente. Por quê? Porque Ele dá sabedoria e cria oportunidades. Ele dá sabedoria e cria as oportunidades que você precisa. E aí, meu filho, é diferente a conversa. Muito diferente. A questão é o que você já sabe. Esse princípio foi banalizado. É um princípio que caiu naquele limbo dos que exploram a consciência das pessoas e muitas vezes ensina dízimos e ofertas no espírito de quem diz: olha, vamos ajudar a obra de Deus, você precisa ajudar a obra de Deus. Quer dizer, colocando o altar do Senhor abaixo da oferta e do ofertante. Esse é um dos erros muito sério, porque quando você se apresenta diante do Senhor Deus, com esse espírito de quem diz: está aqui para ajudar, olha, você está esquecendo que o dízimo, a oferta ou qualquer outra coisa que vem de Deus, tudo isso existe para ajudar você. E isso é uma coisa que não pode sair da sua cabeça. Por quê? Porque Deus tem tudo. Ele tem absolutamente tudo, mas Ele colocou aqui na categoria de roubo justamente porque aquele povo recebeu a cláusula, recebeu o contrato, a lei de Moisés foi aplicada, Deus queria compartilhar com aquela gente a mesma bênção que compartilhou com Abraão no deserto. Inclusive eles eram resultados da honra que Abraão fez no deserto. Deus, querendo estender essa bênção para a nação inteira, então instituiu uma lei. E Deus falou para eles: vocês vão separar a primeira parte de todas as suas produções, das suas colheitas, do seu gado. E ali o Senhor estabeleceu um contrato. E não está escrito: olha, porque vocês me amam. Olha, é isso. Não, Deus falou. A coisa foi clara. É um contrato. Se vocês honrarem a minha mesa, eu honro as suas produções. Simples assim. Exatamente assim. Hoje esse princípio, eu repito, permanece. A mesa de Deus, as coisas que estão a serviço de Deus, merece essa honra. Agora, se você não tem essa visão, não tem essa compreensão, se você entende que não é assim, segue. Não existe nenhuma obrigatoriedade. A lei de Moisés não pesa sobre nós. Ou seja, Deus retornou para o início. Ou seja, o que começou com honra não pode terminar com a lei. Abraão aprendeu a honrar a Deus no deserto com o primeiro das suas produções, pelo Espírito. Hoje a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo deve fazer o mesmo, pelo Espírito. Se não recebeu esta convicção
não deve fazer nada. Se entendeu e foi chamado por Deus, se levante, porque Ele quer mudar a sua vida, quer mudar o teu destino, quer fazer de você uma pessoa vitoriosa em parceria com Ele. E não somente mais um vitorioso no mundo, e não somente mais um vencedor no mundo, porque vitoriosos e vencedores existem muitos, mas sem parceria com Deus. É óbvio que muitos vão dizer, cheguei aqui porque Deus me ajudou, tenho isso aqui porque Deus me deu. Mas na realidade, no fundo, são semelhantes a Jó. São homens íntegros, são homens que têm medo de Deus. São pessoas que se desviam do mal, mas não têm uma aliança com Deus, não têm um contrato de honra. O que fazem é de si para si mesmo. E por não existir esse contrato, essa aliança, esse espírito de quem consagra diante do Senhor o primeiro dos seus esforços, do seu lucro, das suas produções, elas estão destituídas também desta bênção que Deus só destina àqueles que honram o seu nome. Ele diz no primeiro livro de Samuel: honrarei os que me honram, os que me desonram serão desprezados. Por isso ele segue a sentença e diz ao seu povo: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Então note que eles estavam numa situação muito complicada, porque existia um contrato, eles não estavam cumprindo. Notem que as colheitas ficaram sem a bênção de Deus. Não existia nada pior para o povo de Israel do que quando Deus não aceita o que eles oferecem. Porque eles estavam oferecendo o resto, estavam oferecendo o que sobra, estavam oferecendo o que o mundo hoje oferece para Deus: desprezo, o que sobra, o que resta. Exatamente isso. E é exatamente por isso que o mundo se encontra do jeito que você conhece. Está padecendo o desprezo de Deus. As coisas acontecem, o sujeito clama a Deus, às vezes recebe até um socorro por misericórdia, mas a bênção de Deus não vem. Você vê muita gente boa injustiçada, muita coisa desperdiçada, muitas pessoas, desperdício de vida, desperdício de recursos. Olha, é desperdício de muita coisa. Que esse ano não seja um desperdício para você. Que este ano você recupere, pelo poder do Espírito Santo, 10 anos de trabalho que você perdeu. E não o contrário, que tem gente que esse ano vai perder os esforços de 10, 15, 20 anos. E com você aconteça o contrário, que este ano você recupere todo o tempo de prejuízo que você tomou na vida. Pois é, que esta maldição, que Deus não está destinando à casa das pessoas deliberadamente. Deus não está amaldiçoando quem não entrega dízimo, quem não oferta, quem não vai... Não, Ele simplesmente não se envolve. Para você não pensar em Deus como aquele que está mandando maldição para a casa das pessoas porque não estão levando dízimo para a igreja. Não, Ele simplesmente não se envolve. A pessoa segue como todo mundo. E o que vai acontecer com ela? A mesma coisa que acontece com todo mundo. Vai depender da sorte, vai depender das estruturas econômicas dos governos, vai depender da generosidade dos homens, vai depender que as coisas funcionem para dar certo. Com Deus, meu amigo, mesmo que não funcione, mesmo que não dê certo, mesmo que haja uma maldição, Ele transforma em bênção, mesmo que você esteja no deserto, Ele torna aquele deserto o jardim do Éden. Ele levantou uma nação no meio do nada. E é isso que Ele quer fazer com você. Por isso que Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. É o único momento que Deus permite ser desafiado pelo homem, é quando Ele diz: faça prova de mim e veja, observe e veja antes e depois a sua vida como vai ficar. Então a questão agora não é o momento de você ficar teorizando em cima do assunto. A questão é ver o antes e o depois na vida daqueles que aprenderam a honrar a Deus e nesse espírito honra ao Senhor. E você vê, daqui a um ano, a diferença. Você vai ver como está a vida dos que honram ao Senhor nesse espírito e como está a vida
dos que consideram isso uma bobagem, ou um meio de vida para pastor, ou um meio de vida para exploradores. É certo que tem muita gente que faz isso, e por isso estão debaixo de maldição, porque o próprio Deus diz: maldito o que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Está escrito. Então isso aí, fique sossegado, porque a sentença já está determinada sobre os que fazem uso desse princípio para explorar a consciência de quem já vive em condição escrava, de quem está em condição de limitação e miséria. Agora, um erro não justifica o outro. Deus não invalidou a sua justiça por causa das injustiças dos homens. O princípio permanece e continua: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Isso precisa acontecer, e vai acontecer. Que você seja achado diante de Deus como alguém digno de ter as suas honras aceitas diante do Senhor. Então faça um trabalho bem feito, honesto, puro. Não deixe as pessoas que pagam por teu serviço amargurada. Surpreenda as pessoas que dependem do seu trabalho. Deixe que elas te paguem abençoando a tua alma. Tem pessoas que pagam tão satisfeitas por um serviço que elas te abençoam com a sua alma. No momento em que estão pagando por seu serviço, por seu trabalho, se você está trabalhando com prestação de serviço, se você está trabalhando em alguma repartição, se você está vendendo alguma coisa, deixa que as pessoas se surpreendam, que elas sintam: puxa, é mais do que eu pensava, é bom mesmo, o preço é justo. É óbvio que sempre vai ter aqueles que reclamam, mas Deus está falando aqui que você fazendo a coisa certa, você permitindo que as pessoas te paguem pelo que comprou com satisfação, olha, esse dinheiro, esse recurso, o que você lucra com isso é abençoado, é uma divina semente. Quando você apresenta ao Senhor honras de um trabalho justo, um trabalho que proporciona satisfação às pessoas que se utilizam do seu serviço, olha, isso vem com um peso de honra. E ali você separa a primeira parte e honra ao Senhor com isso. Aí sim, a bênção de Deus vem sobre a tua vida. E o que está escrito em Malaquias 3:10 se manifesta agora, no tempo da graça, como resultado desta honra que você voluntariamente, e não por força de lei, que você voluntariamente resolveu honrar ao Senhor, fazendo prova desta palavra nisto, como o Senhor mesmo diz. Ora, se Deus abençoou aquelas pessoas que fizeram isso por obrigação, quanto mais agora os que voluntariamente querem ter essa experiência em sua vida, confia na palavra de Deus e lança sobre o altar de Deus a primeira parte da sua honra para a manutenção das coisas que estão a seu serviço. Isso é muito glorioso. Por quê? Porque tudo que pertence a Deus, eu repito, deve existir com as honras do seu povo, daquela pessoa que chega, não tem nada, é pouco, e começa a construir, sendo fiel no pouco, para que sobre o muito tenha o privilégio de ter esta bênção de Deus sobre a sua vida. Puxa, é algo glorioso. Agora, nesse espírito, de outra forma não tem chance. Ou seja, recursos que vêm de transações comerciais acirradas, com ódio, ira, roubo, trapaças, situações que deixam as pessoas que se relacionam comercialmente contigo amarguradas, tristes, se sentindo roubadas. Deus não vai aceitar. Esta oferta está corrompida e Deus não aceita fruto de corrupção. Então existem princípios para honrar a Deus. Não tem esse espírito, não faça nada. Ai, Deus vai me punir por causa disso. Não, Ele só não vai interferir. Agora fica sabendo que basta Deus não interferir para que o inimigo de nossas almas assuma o comando, o controle da sua vida.
aí a coisa fica do jeito que você já sabe. Então atenta para a promessa de Deus. Esse ano 2024 vai ser um ano vitorioso, porque você, principalmente os que estão em Atos, que estão nesse espírito, estão construindo em parceria com Deus uma história de honra, à semelhança da história que Abraão construiu com Deus no meio do nada, no deserto, quando ele levantou uma nação poderosa de uma terra seca e de um ventre estéril. Medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai ter muita vitória esse ano. Deus está preparando uma grande oportunidade para você. Está te dando sabedoria para segurar essa oportunidade quando ela aparecer. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer, por esta vida que me ouve, que nesse momento está no mesmo espírito, buscando a tua face, construindo um novo caminho, uma história nova com o Senhor, meu Deus. Para esta criatura que tem os seus ouvidos espirituais, está totalmente voltado à honra, a esse Espírito que transforma e muda a vida dos que invocam o seu nome. Toma em tuas mãos agora e que esta pessoa, neste momento que me ouve, receba o bálsamo da restauração e da cura e se levante no poder do Espírito Santo para que o teu nome seja glorificado, recebendo de ti, meu Pai, a sabedoria e as oportunidades que merece, para que este ano seja um ano de restauração e honra, seja um ano da novidade que vem do alto dos céus, restaurando e dando para cada um, na justa medida, na mesma proporção do Espírito com que aparecem e comparecem diante de ti. Que esta honra, meu Pai, que está reservada para os que te honram, venha sobre esta vida agora, para que eles vejam o poder da tua glória quando o Senhor chama o homem para fazer prova sobre a tua palavra. Palavra essa que o Senhor diz que vela para cumprir. Por isso, nesse momento, todas as oportunidades que o Senhor disse que vai criar, que nesse momento estejam diante do teu povo e que este ano seja um ano de restauração e honra. Por anos perdidos de trabalho, por prejuízos, até mesmo aqueles que sentem culpa por não ter aproveitado as oportunidades que surgiram e vivem se martirizando por isso. Mas que nesse momento eles recebam o bálsamo da cura e a consciência de que estão diante de uma grande oportunidade para recomeçar. E que eles vejam a glória do Senhor em suas vidas, sobre tudo, o trabalho das suas mãos, sobre os seus corpos, sobre os seus celeiros, sobre tudo que eles produzem. Que eles vejam o poder da tua glória e recebam agora a bênção do Senhor. Que sobre esse copo com água repouse o bálsamo da cura e da restauração e que eles sejam totalmente fortalecidos neste poder e nesta unção. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo agora com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Beba d'água com fé, a bênção de Deus já está aí, sobre você, agora.
Muito bem, gente, chegamos ao final de mais uma transmissão. Recebe um forte abraço, que Deus abençoe ricamente cada vez mais. Fica firme, a vitória é sua esse ano, será um ano vitorioso para você. Segure firme, um abraço forte do seu amigo Epitácio Magalhães e até domingo, às 18 horas em Atos. Ali estamos presencialmente, você vai comparecer, vai estar conosco e vamos, nesses primeiros dias do ano, consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso destino. E nesta devoção, contemplar a riqueza do Senhor nosso Deus em nossas vidas, em sua vida. Ora, eu sei que você está nesse espírito e é por isso que a coisa vai ser diferente. Fica com Deus, tenha uma noite de paz, muita tranquilidade. Fica com o Senhor, a vitória é tua. E até lá.